Muito bem, na Costa Oeste FM, em Santa Helena e também na Rede Costa Oeste de Comunicação. Recebo hoje para uma entrevista, online, o Celso Mariano, ele que é especialista em trânsito e também diretor do Portal do Trânsito e da Tecnologia Educacional, e também o Cristiano Ditzmann, que já conversou com a gente aqui em oportunidades anteriores. Ele que é formado em gestão de trânsito e também mobilidade urbana e cursa pós-graduação em gestão e normatização de trânsito e transporte. O Cristiano, que é aqui de Santa Helena. Primeiramente, Celso Mariano, seja bem-vindo, à Costa Oeste FM. Muito obrigado já pela sua disponibilidade aí da capital, do estado de Curitiba, concedendo a entrevista para a gente aqui, esclarecendo dúvidas a respeito dessa mudança, as novas regras do Código de Trânsito brasileiro. Boa tarde, Celso. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde aos nossos amigos da costa oeste do Paraná. É uma grande alegria para mim, uma grande satisfação. Eu venho do rádio, então isso me deixa sempre muito emocionado. Até eu gosto muito de falar no rádio, tive anos de experiência, embora que mais focado na área de entretenimento. Ultimamente aí só mesmo em relação às questões aí de educação para o trânsito, do meu trabalho no Portal do Trânsito, na Tecnodata Educacional, mas é um prazer estar falando aí com vocês, Cristiano e Rodrigo. Boa tarde. Cristiano, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Celso. A gente aqui do interior do Paraná tem algumas dúvidas aí que a gente está há dias tentando esclarecer para a nossa população aqui do interior, referente ao exame toxicológico, que os motoristas aqui a nossa população que tem bastante uso da CNH CDE, que são motoristas de caminhões para escoação da safra e tudo mais, e essa novidade da penalização meio que assustou a nossa população. Então, a gente fez esse convite ao senhor aí para estar dando uma esclarecida mais a fundo no assunto. Esse assunto é bem polêmico, porque as pessoas estão com uma sensação, daí eu já queria começar por aí, Rodrigo e Cristiano, estão com a sensação de que tem uma punição nova. A punição de fato é nova, mas ela já estava prevista, ela está chegando muito atrasada, porque desde 2015 existe essa obrigatoriedade do exame toxicológico para os condutores das categorias C, D e E, independente de estar ou não exercendo atividade remunerada. O que não tinha é uma punição determinada. E aí, a gente sabe que uma consequência normal disso foi as pessoas não terem obedecido essa frequência aí de 2 anos e 6 meses, os famosos 2 anos e meio que está sendo dito aí em tudo quanto é lugar, e pouca gente está entendendo o que é. Esse é o intervalo com o qual tem que ser marcado as datas do exame toxicológico para todo mundo que tem na CNH categoria C, D e E, independente de fazer ou não atividade remunerada. Como muitas pessoas já tinham até esquecido disso, agora ouvem falar que tem uma multa e estão ficando assustadas. Mas, na verdade, o CONTRAN e os nossos legisladores, afinal agora está na lei, está no CTB, não é só uma coisa do Conselho Nacional de Trânsito, resolveram inaugurar uma nova fase nessa história, fazendo o que deveria já estar vigorando aí há 6 anos, desde 2015 deveria valer. Então agora eu acho que o esforço é entender, sem confusão, entender claramente como é que funciona isso, e correr para colocar em dia, que eu acho que é a situação de muitos que talvez estejam nos ouvindo aí, de empresários, de caminhoneiros, enfim, que precisam, e motoristas de ônibus, de transporte escolar, enfim, estamos falando das categorias C, D e E, que precisam se colocar em dia. Vamos falar sobre isso. Entre essas mudanças aí relacionadas ao exame toxicológico, até estou acompanhando aqui informações pela internet. Uma dessas mudanças aí é que os motoristas, que possuem a habilitação categoria C, D e E,
acima de 70 anos, eles devem fazer um novo toxicológico a cada 2 anos e 6 meses, é isso? Ficou definido assim, 70 anos é uma idade de virada. Quem tem 70 anos completo e daí para frente, só vai fazer o toxicológico junto da renovação da CNH. Por que isso? Porque a renovação, a partir dessa idade, é de 3 anos. Então, exigir os 2 anos e meio, 2 anos e 6 meses, ficaria sempre muito próximo da renovação. O legislador entendeu que, a partir de 70 anos completos, faz na renovação. Mas até lá, ou seja, até 69 anos, o condutor que tem C, D e E vai ter que fazer os exames regularmente a cada 2 anos e 6 meses. Por que esse intervalo? Isso é uma pergunta bem boa de fazer aí para os laboratórios, para quem defende esse formato de toxicológico e para os legisladores, porque afinal de contas, esse exame chamado de larga janela de detecção, ela é capaz de, a partir de um fio de cabelo ou um pelo, enfim, do corpo da pessoa, determinar o consumo, detectar, ele vai perceber e vai denunciar consumo de drogas até 90 dias antes do exame. E o exame mesmo, tecnicamente falando, assim, do ponto de vista da saúde, ele vale pelos próximos 90 dias. Bom, teoricamente, a legislação, então, deveria solicitar um exame a cada 90 dias, ou a cada 6 meses, pelo menos, que seria uma maneira daí de ficar bem próximo mesmo do que está sendo garantido por esse mecanismo do exame. Mas não, acharam que isso ficaria muito, muito frequente, e o exame, afinal de contas, não é barato, então resolveram colocar esse prazo de 2 anos e 6 meses. Então, o que o condutor tem que fazer? Ele tem que ficar de olho na validade do seu exame. Algumas perguntas bem básicas aí vão ajudar já a dar um alívio, quem sabe, para quem está nos ouvindo aí ansiosos. O artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, lembrando, é o mesmo que fala do álcool. É ali que está a chamada lei seca. Por quê? Porque é esse artigo que cuida de todas aquelas substâncias que os condutores eventualmente consomem e que não devem, não devem fazer uso quando vão dirigir. Pelo menos, esse é o princípio. Então, vale para álcool e vale para outras substâncias, as anfetaminas, os chamados rebites, cocaína, qualquer outra substância que interfira nas capacidades de dirigir. E esse artigo ele tem 2 partes, uma que se refere apenas ao ato de dirigir e outra que se refere à periodicidade com que se faz o exame. Entender isso faz uma boa diferença pelo seguinte motivo: eu posso ter categoria C, D e E, ou E, na minha CNH, porque em algum momento na minha vida eu me habilitei para dirigir caminhão, ônibus, carreta, por isso consta ali que eu tenho C, D ou E. Mas, se eu não dirigir veículos, tipo ônibus, caminhão e carreta, ou seja, se eu não estiver conduzindo veículos que exijam essas habilitações, e estiver, por exemplo, dirigindo o meu carro da família, que exige categoria B, eu não estarei sujeito à infração de trânsito. E por essa perspectiva, quem tem C, D ou E e não pretende mais, ou não precisa mais conduzir daqui para frente o caminhão, o ônibus ou a carreta, é até aconselhável que faça o chamado rebaixamento da CNH, ou seja, na próxima renovação pede para deixar só a B, ou a A, que ele talvez também tenha, muitas pessoas aí têm a A para moto e a C, que daí dirige moto, carro, caminhão, ou A, D, ou A, E. Então, nada impede que você tenha essas categorias e dirija veículos das categorias inferiores, falando assim, entre aspas, um carro, por exemplo, sem estar com o exame toxicológico em dia. Isso é possível e não haverá multa. O legislador está de olho em quem dirige caminhão, ônibus e carreta, ou jamanta, como no Sul é mais conhecida, sem estar com o toxicológico em dia. Daí tem uma previsão de multa, e é esse aí os detalhes que eu imagino que vocês vão querer pôr luzes aí para facilitar o entendimento dos ouvintes. Então, Celso, Mariano, uma dúvida que ficou assim, bastante turbulenta, é a questão do
do antes e o depois. O exame toxicológico que venceu o periódico antes do dia 12 de abril, eles têm o prazo de 30 dias para renovar, né, o exame toxicológico. E aqueles que vencem no mês, vamos dar um exemplo, depois do dia 12 de maio, eles têm mais um prazo de 30 dias também, ou vai ser cobrado de imediato também? Ótima pergunta. Então, a primeira coisa que eu vou convidar aí os ouvintes a tirarem da cabeça é justamente essa referência dos 30 dias, porque ela está dando uma confusão, viu, Cristiano? Primeiro lugar, existe uma tolerância de 30 dias do exame vencido. Então, se a gente olhar só para o exame toxicológico, aquela data lá que diz, essa aqui é a data do vencimento, até 30 dias depois daquela data do vencimento, a lei, desde 2015, diz que há uma tolerância, para dar um prazo da pessoa fazer o exame. Surgiu uma outra conversa aí dos 30 dias que tem a ver com a implementação dessa nova regra, né, que entrou em vigor no dia 12. Esses outros 30 dias, eu queria propor aí para as pessoas, tirem da cabeça os 30 dias e guardem a data de 12 de maio. Porque é uma regra de transição que diz o seguinte: quem teve o exame toxicológico vencido antes de 12/4, pode esperar pela renovação da CNH para fazer o seu exame toxicológico e colocá-lo em dia. Quem teve o seu exame vencido a partir do dia 12 e dali para frente, independente de quanto para frente seja, tem até 12 de maio. Por que 12 de maio? Porque é 30 dias depois de 12 de abril, que foi quando entrou em vigor. Então, esquecendo aí os 30 dias que podem atrapalhar, sugiro que o condutor aí, ou quem é frotista, enfim, que está preocupado com esse assunto, guarde na cabeça o seguinte: quando que venceu o toxicológico? Foi antes de 12/4? Foi até 11/4 de 2021? Não precisa correr, pode esperar para fazer o exame toxicológico na renovação da CNH. Venceu do dia 12 de abril de 2021 para frente, portanto, talvez ainda vá vencer, né? Hoje é dia 19. Do dia 14 até aqui do dia 12 até aqui foram só 7 dias. Pode ser que vença semana que vem ou em setembro. Estes, sim, tem que pôr em dia o seu exame toxicológico e tem o prazo até 12 de maio para fazer isso. É bem importante que as pessoas entendam o seguinte: essa regrinha aí da segunda parte, que pede esta frequência, que seja comprovada a frequência, ela vai estar sempre olhando para trás. Então, eu tenho que começar a construir um histórico de quem é um condutor caprichoso, seguidor das regras, e que mantém o seu exame toxicológico em dia, ou seja, no intervalo de 2 anos e meio. Essa colher de chá que foi dado para quem venceu o exame antes de 12/4 foi por, sei lá o que deu na cabeça dos legisladores, não precisava isso, acharam que era conveniente, então, ok, deram essa data aí. Agora, uma coisa interessante, Rodrigo e Cristiano, fala-se muito em Brasília, em meio em Brasília hoje é maneira de dizer, porque está tudo virtual, né, tudo com comunicação à distância, mas as pessoas que estão com a cabeça lá em Brasília, no CONTRAN, em que vai aumentar essa data aí, esse período da tolerância, que ao invés daqueles 30 dias que jogou do dia 12/4 para 12 de maio, deve-se ampliar isso aí por mais outros 30, ou mais 2 vezes 30. Então, nesta semana, eu imagino que isso fica definido. Por enquanto, o que está valendo é o seguinte: você tem categoria C, D e E, o teu exame toxicológico vai vencer nestes dias aqui, ou venceu depois do dia 12, você tem até 12 de maio para pôr em dia o seu exame toxicológico. É bem importante não perder isso de vista. Você nem dirige veículo dessas categorias, não pretende mais dirigir, você pode simplesmente esquecer, você não será multado nem por uma coisa nem outra. E convém, daí, você fazer o rebaixamento da categoria, para não infringir nessa regra que a multa é pesadinha, né, uma gravíssima, né, com agravamento, então dá quase R$ 1.500, né, R$ 1.467,35.
é salgadinho. E dá uma suspensão da CNH por 3 meses. Imagine, um motorista profissional com CNH suspensa é um baita de um problema, né? Lembrando que dirigir com a CNH suspensa dá cassação. E a cassação é 2 anos, bem mais rigoroso. Então, vale a pena esse capricho aí, esse cuidado. Em relação ao toxicológico, creio que foram dúvidas aí importantes, esclarecidas, né, aos nossos ouvintes, telespectadores. Aliás, são mais de 50, né, alterações no Código de Trânsito Brasileiro. O nosso tempo aqui, claro, não é grande, né, um tempo curto, e a gente não vai conseguir trazer aí, sanar todas as dúvidas, né, dos ouvintes. Mas outro ponto que é uma dúvida importante, a gente precisa, Celso e Cristiano, levar até os nossos ouvintes, em relação ao transporte, né, ao transporte de crianças, a idade, né, o transporte de veículos e também de motocicletas. Como é que ficou essa mudança, Celso? Eu vou contar uma historinha, Rodrigo, que vai ajudar aí as pessoas a se situarem. Até uns 20 anos atrás, já se transportava crianças nos carros, né? Eu estou com 55, eu lembro que eu ia atrás do banco, do encosto do banco do passageiro no Fusca, naquela caixinha lá, e a gente sobreviveu, né? Possivelmente tem várias histórias de crianças que, em acidentes de carro, estando dentro do veículo, perderam a vida, se feriram muito gravemente, porque há uma situação assim que é incontestável. Isso não é da lei de trânsito, isso é da lei da natureza. Existe uma força na natureza que a gente estuda em física, lá na 7ª, 8ª série, eu pelo menos estudei na 8ª série, que é a primeira lei de Newton, que diz o seguinte, que todo corpo que está parado tende a ficar parado. Todo corpo que está em movimento tende a ficar em movimento, até que uma força contrária modifique isso. E quando acontecer dessa força contrária modificar o movimento, a energia do movimento vira energia que torce, esmaga, quebra, joga para longe, e é isso que machuca as pessoas. Bom, é esse mesmo mecanismo que atua quando você dá uma freada brusca no carro e a sacolinha do mercado que estava no banco voa para frente. Pois é, em vez da sacolinha do mercado, pode ser o seu filho. E, obviamente, que uma criança, por ser mais frágil, vai se machucar muito. Então, como já tinha essa belíssima solução do cinto de segurança para os adultos, pensou-se em adaptar para as crianças. Simplesmente colocar uma criança no cinto de segurança tem algumas complicações, especialmente os cintos mais eficazes, mais modernos, que são de 3 pontos, porque a criança tem uma estatura pequena e o cinto pode ficar passando no pescoço, e isso, na hora que o cinto funcionar, se houver uma desaceleração brusca, uma freada forte, ou uma batida, pode causar lesões no pescoço. Daí inventaram o assento elevatório, a cadeirinha, e essa tecnologia foi desenvolvendo até o ponto de inventar uma espécie de cadeirinha para bebês, para que o bebê possa ser transportado com segurança. Então, tá aí, acabei de listar os dispositivos de segurança para crianças que têm um tamanho mínimo, uma idade mínima. E aí, entre tamanho, peso e idade, o legislador achou que dava para colocar lá 7 anos. Então, é o que nós tínhamos até há poucos dias. 7 anos podem ir em moto. E no carro? No carro é 10 anos. Puxa, mas para ir no banco da frente, né? A gente exige 10 anos para ir no banco da frente do carro, por que em moto a gente permite 7? Então, o primeiro ajuste que veio foi esse. Não é mais 7 anos a idade mínima para criança em moto, é 10 anos, como é no carro para ir no banco da frente. Vamos voltar lá para o carro? Lá no carro, então, tem os dispositivos de segurança. Se é um bebê, bebê conforto. Se é uma criança pequena, até 7 anos e meio, não me perguntem de onde saiu isso, que não sei. Para mim, saiu da cabeça do legislador, sem muita motivação técnica. 7 anos e meio é a cadeirinha. A partir de 7 anos e meio, aí é só o assento elevatório. Tanto a cadeirinha quanto o assento elevatório tem a função de evitar que o cinto passe no pescoço, porque daí a criança sobe, o cinto não muda muito de lugar,
e ele começa a passar, quando a criança sobe, seja pela cadeirinha ou assento elevatório, começa a passar onde deve passar, como acontece com os adultos, passa aqui no externo, nesse osso aqui, ó, no meio do peito, é aqui. Então, os 3 pontos que o cinto de segurança protege é no osso do peito e na bacia, né? Pega assim na cintura, aquela parte subabdominal, fica perfeito. E aí é só uma questão de ajustar a altura e tamanho e peso da criança com o dispositivo adequado, até um determinado tamanho, idade, peso, uma cadeirinha, e a partir de um outro tamanho, idade e peso, assento elevatório, e a partir de um outro estágio, já direto, como se faz, como acontece com o adulto. E aí veio a confusão, porque, de novo, né, os legisladores quiseram colocar muito detalhe e permanecem dúvidas. Isso é uma das coisas mais importantes que nós temos na mudança e na atualização do código, e, infelizmente, quando saiu a resolução complementar à lei, deixou algumas dúvidas. Então, o apelo aqui é o seguinte: independente de você ter entendido exatamente o que o legislador quis dizer com 10 anos ou 1,45 m, ponha o seu filho num dispositivo de segurança. Se você está em dúvida, coloque a criança na cadeirinha, depois no assento elevatório, daí você vai tirar a dúvida na hora. Onde está passando a parte de cima do cinto? Está passando muito no pescoço ou está mais na clavícula e no peito? Está aqui, ó, no ombro e no peito. Se tiver aqui, pode ser a cadeirinha, pode ser o assento elevatório, o seu filho está protegido. Ah, mas eu posso tomar uma multa se meu filho não tem um pouquinho mais ou um pouquinho menos de 1,45, se ele está com 9 ou 11 anos, já que o ponto de virada é 10, como é que eu vou saber exatamente isso? Não sei nem se os agentes de trânsito vão saber, porque eu tenho a impressão que os agentes de trânsito não vão entrar, não vão andar aí fiscalizando com uma trena e uma balança, porque a resolução 819 trouxe, além da altura, da idade e da altura, o peso. Eu acho que, no frigir dos ovos, a fiscalização vai ser meio que no olho. Então, se você está em dúvida se vai tomar ou não multa, resolva primeiro a questão do seu filho estar bem resolvido, que daí não vai ter problema nenhum. O que eu acho que vai funcionar na fiscalização, então, para pais aí que estão com receio da multa, que afinal de contas também preocupa, né? Seu filho tiver bem, sofreu um acidente, o cinto, a cadeirinha, o que tiver lá, deu conta, dê graças a Deus. Mas não tomar multa também é uma coisa de interesse dos pais e responsáveis pelo transporte. Então, foque nos 10 anos, tá? É a coisa mais importante. Tem 10 anos, pode ir na frente, não tem que ir atrás. Mas atrás, é assento elevatório ou cadeirinha? Faça esse teste. Cadeirinha está dando conta ainda ou seu filho já está ficando para fora da cadeirinha? Certamente já passou da hora dele ir para o assento elevatório. No assento elevatório ainda está pegando aqui, então volta para a cadeirinha. Daí não vai ter erro. Estaremos resolvendo um dos maiores problemas de segurança que nós temos hoje. Acho que nosso tempo aqui está esgotando, né, pelo aplicativo. Também eu estou falando muito, né? Não, tenho certeza que as dúvidas foram bem esclarecidas, né? Claro que teríamos mais outros pontos, né, a abordar aqui, né, Celso e Cristiano, mas a oportunidade a gente sabe que não vai faltar. Mas desde já, Celso, eu quero agradecer a sua disponibilidade, o seu tempo, né, para estar aqui conversando com a gente na Costa Oeste FM, esclarecendo aí, como eu já relatei, as dúvidas, né, em relação a essas novas mudanças no Código de Trânsito brasileiro. Mais uma vez, muito obrigado. Rodrigo, eu que agradeço, um abraço para você, um abraço para o Cristiano, muito bom saber o Cristiano nos acompanha lá no Portal do Trânsito, convido a todos para acessarem, é grátis, tem N mais um conteúdos, lives durante a semana, acho que vocês vão gostar muito, portaldotrânsito.com.br. Muito obrigado pelo convite. Cristiano, obrigado você também. Então, Rodrigo, eu agradeço a tua disponibilidade de estar nos concedendo essa entrevista, mas, assim, eu quero deixar bem claro que o Portal do Trânsito aí do Celso Mariano, cara, é um baita site, hein, cara? O cara aprende muita coisa ali que eu vou te falar, hein? Site nenhum aí no Brasil eu consegui ver notícias relacionadas a trânsito que seja pontual e exata.
Então, eu quero agradecer o Celso pela disponibilidade também de estar participando dessa matéria e deixar o convite aí para quando quiser, só dar um alô, que a gente vai providenciar de novo outra entrevista.